o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é eleito depois de 4 tentativas. E isso também é um exemplo para nós brasileiros. Muita gente desiste na primeira dificuldade. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito e teve todos os méritos nessa eleição e reeleição, mas era um homem da elite, um homem com educação esmerada, um homem preparado a vida inteira. Agora imaginem um metalúrgico ascender à presidência da República. Lula, ele representava os brasileiros mais humildes chegando à presidência da República. E ele já no seu discurso de posse deixou claro que se os brasileiros comessem pelo menos 3 vezes por dia, a sua missão já estaria cumprida. E o governo Lula tem muitos problemas, nós veremos, mas tem muitos méritos também. A princípio, ele continuou na esteira positiva iniciada por Fernando Henrique Cardoso de melhorar a imagem internacional do Brasil. Fernando Henrique, doutor honoris causa, fez isso com o real. E Lula, habitué nas reuniões de Davos, do Fórum Econômico Mundial, que teve como personagem o presidente norte-americano, o presidente Obama, se referindo a ele como sendo o cara, ele navegou na onda chinesa. A China se tornou o principal comprador do Brasil. E aí o Brasil teve condição de superar alguns entraves que vieram do governo FHC. Vejam que o Lula eleito não foi o Lula sindicalista, mas foi o Lula da carta aos brasileiros, o Lula que não quebrava contratos, o Lula que queria garantir um Brasil grande, ok? Então, já no seu discurso de posse, qual o primeiro grande anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? O programa Fome Zero. E esse programa Fome Zero, já me referi, começou lá nas caminhadas da cidadania, do Betinho, na Ação pela Cidadania. E o Fome Zero não era só distribuir comida, era uma conjugação de programas. O primeiro, alfabetizar aqueles atingidos pelo programa. O segundo, praticar uma agricultura familiar para que eles fugissem e pudessem no futuro não depender mais desses produtos assistencialistas como o Bolsa Família. E ainda acelerar a reforma agrária, que sempre houve no Brasil. Em outros governos também houve, mas tímida, muito tímida, tanto que os movimentos do sem terra, do sem teto, visavam acelerar os processos de reforma agrária. O Fome Zero, então, não era apenas comida no prato dos brasileiros, mas um projeto social de inclusão social. As classes C, D e E, enfim, viravam personagens no Brasil. Elas sempre foram relegadas ao esquecimento. Portanto, temos uma dívida, sim, com o presidente Lula, de manter o que era bom do presidente Fernando Henrique, a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais e inserção do Brasil como um país grande, líder do BRICS, junto com Rússia, China, África do Sul, e também com a inserção junto dos países grandes do mundo, chamados G7, mas um olhar para o povo brasileiro também. Essa ação internacional elogiável do governo Lula provocou, entre outras coisas, ao navegar essa onda chinesa, que deu garantias e que deu condição do Brasil exportar tudo em quantidade, provocou uma queda da inflação. Provocou uma recomposição das reservas cambiais externas do Brasil. Lembrem que no governo Fernando Henrique elas chegaram a um perigo danado. Elas reduziram a níveis muito perigosos para um país. Agora recompõem-se as reservas internacionais do Brasil. A inflação está sob controle. Diminui, no dizer da economia, o risco Brasil e recupera-se essa representatividade internacional do Brasil. Não bastasse isso, dentro do Brasil, obras importantes como a transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é como o Nilo para a África. O Rio São Francisco é como o Ganges para a Índia. É o rio da união nacional, é o rio da integração nacional. Existem outros grandes rios, mas esse rio percorre uma situação de estados sofridos pela seca. E a terra não é ruim em nenhum lugar. Se ela tiver os insumos para produzir e água para produzir, toda a terra é boa.
Hoje o Brasil assiste um novo celeiro de produção agropecuária e o agronegócio é uma grande faceta na atualidade de representatividade e de coisa gerida com sucesso. Nem a Covid-19 criou problemas para o agronegócio. O agronegócio coloca o Brasil como um alimentador do planeta, 1/5 do que se come no planeta se produz no Brasil. Portanto, além de ser um país industrial, somos sim agrários exportadores e não temos que abrir mão dessa vocação. Mas a transposição do São Francisco leva água para o sertão, água para o Nordeste, para onde nunca tinha água. Quando falávamos de Nordeste, falávamos de seca, de gado só pelo e osso, como na música de Luiz Gonzaga, mas agora uma esperança de produtividade, de melhores dias, de geração de emprego e renda. Some-se a isso a reconstrução de estradas pelo país inteiro, a construção de hidrelétricas. Então, junto das atitudes internacionais, o governo Lula teve atitudes e obras no Brasil muito importantes. Outras reformas, é verdade, não avançaram. A reforma tributária, não feita por Fernando Henrique, também não foi feita por Lula. A reforma previdenciária, também não. A reforma administrativa, também não. Mas a maior crise do governo Lula foi o mensalão. Uma prática de corrupção generalizada que provocou uma desconstrução do PT como um partido da ética, como o partido da estrela, do sonho. E muita gente abandonou o PT e isso desgastou de certa maneira o PT, mas não a credibilidade do presidente Lula. Tanto que se diz petismo e lulismo. Essa crise, essa prática de corrupção foi para a manutenção do poder. Então, o governo do PT, que se esperava fosse um governo novo, repetiu as velhas práticas antigas de loteamento do governo. Ainda assim, o presidente Lula elege a sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff.